Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Queridos irmãos, que Deus o abençoe a todos de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Aliás, eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem. Você que me ouve do outro lado, que o Espírito Santo possa te abençoá-lo e que, com a sensibilidade do Espírito Santo, você possa interpretá-la, esta mensagem, da maneira mais correta possível e que Deus ele possa falar ao fundo da sua alma. É isso que eu te desejo no nome do Senhor e Salvador Jesus. Você vai perceber aqui que alguém, quando não está bem espiritualmente, deixa se levar a qualquer coisa. Há pessoas que, quando espiritualmente não está bem, aceitam o que vem de qualquer um, deixa se levar por tudo, achando que Deus está por detrás, e nem tudo Deus está por trás. Você vai perceber aqui nesta mensagem, eu queria chamar a sua atenção para isso. Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 6. Aliás, isso aqui vai resumir o porquê muitas pessoas às vezes sofrem, elas nem percebem, nem se dão conta, simplesmente por estarem bebendo de uma fonte que não está solucionando o problema daquilo. Olha o que diz aqui, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 6, assim está escrito. Estava-lhe a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhes disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com o samaritano. Percebe que o fato dessa mulher espiritualmente não estar bem, ela estava tão cega, espiritualmente falando, que ela tirou a responsabilidade de si e jogou em Jesus, como se Jesus fosse culpado por ela estar vivendo naquela situação. Você percebe aqui essa mulher samaritana, queridos irmãos, com a vida destruída, debaixo de maldição, como vou te mostrar aqui a seguir. A vida no fundo do poço, tudo destruído, nada dava certo na vida desta mulher. E o porquê, pastor, que na vida dessa samaritana tudo dava errado? Simples, porque ela estava bebendo na fonte errada. Ela estava bebendo de uma fonte que não estava lhe edificando. Ela estava bebendo de uma fonte que não estava resolvendo o seu problema. Ela estava bebendo de uma fonte que, quanto mais ela bebia dessa fonte, pior ficava a situação dela. Ela estava bebendo de uma fonte que não estava saciando a sua sede. A fonte a qual essa samaritana estava bebendo, quanto mais dessa fonte ela bebia, pior ficava a situação dela. Espiritualmente, ela só ia ficando cada vez pior. Quanto mais dessa fonte ela bebia, pior ficava a situação desta mulher. E quando ela chega ali para tirar água, Jesus pede de beber a esta mulher. Percebe como ela está cega espiritualmente? Quando Jesus pede de beber a ela, ela diz assim: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Os judeus não se dão como samaritano. Não era que os judeus não se davam com o samaritano. O samaritano não aceitava aquilo que os judeus pregavam. O samaritano é que não se dava com os judeus, mas como espiritualmente ela está cega, ela está tirando a responsabilidade de si e está jogando em Jesus. Como se ela tivesse certa e Jesus estivesse errado. Percebe o quanto espiritualmente ela está cega? Percebe que aquela não consegue perceber ou se dar conta de que o erro está com ela, de que ela está errada. O fato dela estar cega espiritualmente, ela não consegue perceber que o erro está nela mesma. Alguém, quando está cego espiritualmente, aceita o que qualquer um oferece. Alguém, quando está cego espiritualmente, não consegue enxergar seu próprio erro. Não consegue enxergar que está errado. Por quê? Porque espiritualmente está cego. Vai apontar o dedo para qualquer um outro. Vai tirar de si a responsabilidade e vai jogar de outro. Nunca vai assumir a própria culpa. Como nesse caso aqui, o erro era dessa mulher. Errado era ela. O erro não estava com Jesus, errado era ela. Mas ela deu: os judeus não se dão como samaritano. Como tu pede de beber a mim? Como se ela tivesse certo e Jesus errado. Tem tantas pessoas como essa samaritana que está aceitando o que qualquer um oferece.
Por quê? Porque espiritualmente, muitas vezes, são pessoas que estão cegas, não conseguem entender que o erro está em si próprio, acaba tirando a responsabilidade de si, jogando em outros, como foi o caso desta mulher aqui. E quando ela viu os judeus não se dão como samaritano, percebe que ela está cega espiritualmente, tirando a responsabilidade de si, jogando em Cristo. Quando ela diz isso, Jesus diz a ela no versículo 10, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aqui você observa que a fonte que essa mulher está bebendo, o problema dela não está sendo resolvido. Porque Jesus diz para ela, se conhecer o dom de Deus, e quem é o que te pede, tu lhe pediria. E ele te daria água viva. Ou seja, essa fonte que tu está bebendo, o teu problema não está sendo resolvido. Essa fonte da qual tu está bebendo, mulher, só está piorando a tua situação. Essa fonte que tu está bebendo não está saciando a tua sede, não está te edificando. Aliás, quanto mais dessa fonte essa mulher bebia, você vai ver que a seguir, pior ficava a situação dela. Aí quando Jesus questiona ela, responde no versículo 11, respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Percebe? Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Quando ela diz o poço é fundo, o que há dentro do poço? Água. O que é água? Vida. Ou seja, ela já está cega espiritualmente, tirando a responsabilidade de si, jogando em Jesus. Quando ela diz, os judeus não se dão com o samaritano, ela está fugindo da sua responsabilidade, jogando em Jesus. Cega espiritualmente. Agora ela diz, tu não tem o que atirar, e o poço é fundo. Se o poço é fundo e o que havia dentro do poço era água, água é vida. Ela não só está cega espiritualmente, como a vida dela, que a água é vida, o poço é fundo, a vida dela está no fundo do poço. Então, ela está cega espiritualmente e a vida está no fundo do poço. Por quê? Porque ela está bebendo na fonte errada. Quanto mais dessa fonte ela bebe, pior fica a situação desta mulher. Quanto mais ela bebe espiritualmente, mais suja ela fica. Quanto mais ela bebe, mais se complica a situação dela. Quanto mais ela bebe dessa fonte, pior fica cada vez mais a situação desta mulher. Está cega espiritualmente, a vida no fundo do poço. Olha a seguir no versículo 12. És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhes der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhes der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Percebe? Quando Jesus diz para ela no versículo 3, afirmou Jesus que beber desta água tornará a ter sede. Ele está dizendo, teu problema não está resolvendo porque tu está bebendo da fonte errada. E água é vida. O que é vida? A palavra de Deus significa. A vida dessa mulher estava destruída porque ela estava bebendo da fonte errada. Quando você bebe da fonte certa, você é edificado. Quando você bebe da fonte certa, Deus te dá força no momento difícil. Quando você bebe da fonte certa na tempestade, Deus se mantém ao teu lado. Quando você bebe da fonte certa, Deus ele não te abandona. Quando você bebe da fonte certa, você se torna limpo, espiritualmente falando. Quando você bebe da fonte certa, você é fortalecido nos momentos difíceis que você enfrenta. Quando você bebe da fonte certa, Deus ele te dá força na tempestade. Quando você é saciado na fonte do Espírito, não há tempestade que você não possa enfrentá-la. Quando você é saciado na fonte do Espírito, nos dias difíceis, Deus te faz forte. Quando você é saciado na fonte do Espírito, não há problema que você não possa vencê-lo. Quando você é saciado na fonte do Espírito, o próprio Espírito Santo te edifica, te fortalece, te levanta para que você possa superá-la e vencer os problemas nos momentos em que você enfrenta a tempestade ou as lutas. O próprio Espírito Santo se coloca do teu lado, te edificando, te fortalecendo, estando contigo, te mantendo de pé, para que você tenha força o bastante, ou para que você tenha estabilidade espiritual para suportar aquele momento difícil que você enfrenta. Ou seja, alguém que é saciado na fonte do Espírito, não há problema que você não possa vencer. Alguém que é saciado na fonte do Espírito, mesmo nos dias difíceis, se mantém inabalável. Alguém que é saciado na fonte do Espírito, na hora dos problemas,
se mantém de pé. Alguém que é saciado na fonte do Espírito, mesmo adiante do problema, ele te aponta o caminho. Mesmo na hora do problema, você não está só. Alguém que é saciado na fonte do Espírito, você consegue obter força ou receber força da parte de Deus para suportá-lo, mesmo nos piores momentos da sua vida. Alguém que é saciado na fonte do Espírito, você tem facilidade para suportar ou para vencer o problema que você enfrenta. Não era o caso desta mulher. Esta mulher estava com a vida destruída, espiritualmente cega, a vida no fundo do poço, nada dava certo na vida dela, tudo dava errado. Por quê? Porque ela estava bebendo da fonte errada. Alguém que bebe da fonte errada, ou alguém que é saciado na fonte errada, na hora do problema desiste, desanima, joga a toalha. Alguém que bebe da fonte errada, não jorra dela amor, jorra dela ódio. Alguém que bebe da fonte errada, não jorra dela santidade, jorra dela o mundo, jorra dela o pecado. Alguém que bebe da fonte errada, não jorra dela união, jorra dela divisão, contendas. Aliás, é isso que vemos na vida de tanta gente. Tantas pessoas que se dizem ser de Deus, muitas vezes jorra ódio dela, sabe o que é isso? Está sujo espiritualmente, está bebendo da fonte errada. Há muitas pessoas que dizem ser de Deus e jorra delas discórdia, em vez de união. Alguém que diz ser de Deus e muitos delas está jorrando muitas vezes contenda, conflito entre os irmãos, separação, divisão, em vez de amor, jorra ódio. Pessoas que se dizem ser de Deus. Significa que estão bebendo da fonte errada e estão sujos espiritualmente falando. O coração está podre, está contaminado. Mas quando Jesus diz para ela no 3, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Ele está dizendo assim, eu tenho uma água que pode te curar. Quem beber da água que eu der, aquele que aceita a água a qual eu tenho para oferecer, será em ti uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, essa água é a palavra, essa água é a vida do Espírito Santo, a vida de Cristo. Aquele que tem a água chamada Espírito Santo, a água é a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que restaura, a palavra que transforma. Aquele que aceita a água, qual é a palavra de Deus, jorra de si amor. Aquele que aceita a água, qual é a palavra de Deus, jorra de si união. Aquele que aceita a água, qual é a palavra de Deus, jorra de si conversão, jorra de si santidade, jorra de si perdão, jorra de si misericórdia. Aquele que aceita a água, qual é a palavra de Deus, porque a água é a palavra de Deus, jorra de si bondade, jorra de si apenas os frutos do Espírito Santo. Se alguém que ser de Deus e está jorrando de si algo que não seja amor, que não seja perdão, conversão, união, bondade, está bebendo da fonte errada, está sujo espiritualmente, o coração está podre, está contaminado. Ei, cuidado com fonte errada. Você que ouve a qualquer um, você que fica bebendo de qualquer fonte, cuidado para você não estar se contaminando e achando que está se santificando, porque há muitas pessoas que espiritualmente estão sujas, estão podres, acham que está limpa, mas não está limpa coisa nenhuma, está suja, está podre pelo lado de dentro. Há muitas pessoas assim. Quer que eu te prove? Recentemente tinha a maioria dos cristãos que diz que é crente, até os pregadores, destilando ódio, está tudo podre. Está podre. É isso que estão. Está bebendo água suja. Está bebendo, vou repetir, está bebendo água suja, por isso estão podre. Porque quem bebe água suja, sujo fica. Quem anda com sujo, sujo é. Tem tanta gente aí destilando ódio para todo lado, porque tão podre, tão sujo, espiritualmente falando. Precisa se converter, se arrepender. E por incrível que pareça, tem muita gente que ainda dá credibilidade à heresia. Que esses que estão aí podre, espiritualmente falando, ainda pregam, ainda dá credibilidade a isso. Quem anda com sujo, irmão, sujo fica, sujo é. Cuidado. Essa mulher aqui, tudo estava dando errado na vida dela. Vê a vida dessas pessoas espiritualmente como estão. Tudo dando errado, nada dá certo. Está como essa mulher samaritana. Sabe por quê? Pelo lado dentro está podre, está sujo. Essa é a grande realidade. Essa mulher aqui, tudo estava dando errado na vida dela. Você observa que esta mulher aqui, a vida estava no fundo do poço, espiritualmente ela estava cega, e na vida dela nada dava certo, tudo só dava errado. Quanto mais ela bebia dessa fonte, pior ficava a situação desta mulher. Vê aqui, a partir do versículo 15, diz assim, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede,
nem precise vir aqui buscá-la, para que eu não mais tenha sede. Significa que ela estava bebendo de uma fonte que não estava edificando. Ela estava bebendo de uma fonte que não estava lhe lavando espiritualmente. Ela estava bebendo de uma fonte que não estava resolvendo o seu problema. Ela estava bebendo de uma fonte que a sede não estava sendo saciada. Ela estava bebendo de uma fonte a qual o problema dela não estava sendo resolvido. Ela disse para que eu não mais precise vir aqui buscá-la. Ou seja, ela estava cansada. Essa fonte estava causando um desgaste na vida dessa mulher. Essa fonte estava sendo um problema e não solução. Mas a água que a palavra deve lavar, a água que a palavra deve santificar, a água que a palavra deve purificá-lo, a água que a palavra deve transformar o coração, deve abrir os olhos do Espírito, a água que a palavra deve libertar a mente, a água que a palavra deve transformar a vida das pessoas, a água que a palavra deve levar as pessoas a jorrar delas amor, jorrar delas perdão, jorrar misericórdia, conversão, união, a água que a palavra deve jorrar das pessoas, transformação de vida e não jorrar discórdia e ódio, como tem acontecido na vida de muita gente. O que significa que tem muita gente que está suja e acha que está limpo. Está bebendo água suja e acha que é água limpa. Muitas pessoas, não são poucas. Inclusive, muitos pregadores estão assim, contaminados, sujos. E aí, então, está jorrando de si sujeira. E aqueles que a ouvem, sujos estão ficando. Porque quem anda com sujo, sujo também é. Era o caso dessa mulher samaritana. Espiritualmente, ela estava suja. Porque ela estava bebendo da fonte que alguém havia lhe dado. Ela estava bebendo da fonte errada. Ela estava bebendo de uma fonte que não resolvia seu problema. Por isso que ela espiritualmente estava cega, tendo a responsabilidade de se jogando em Jesus. Você percebe que a vida dela estava no fundo do poço, como ela mesma falou aqui, tu não tens com que atirar o poço é fundo. Agora ela diz, Senhor, onde tens a água viva? Dá-me desta água para que eu não precise mais aqui buscá-la. Ela está dizendo que a água que ela está bebendo não está resolvendo o problema dela e ela está cansada, ela está esgotada, ela está sofrendo, a vida dela está destruída, porque está bebendo da fonte errada. Para finalizar, no versículo 16, disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens, não é teu marido. Isto disseste com verdade. Isso disseste com verdade, 5 maridos já tiveste. E esse que agora tem também não é teu marido. Então você percebe que espiritualmente essa mulher estava cega, estava tão cega que tirou a responsabilidade e se jogou em Jesus Cristo. A vida dela está no fundo do poço. Ela tem sede, beber dessa fonte, que a sede dela não está sendo saciada. Ela está cansada quando ela diz, me dá dessa água para que eu não preciso mais aqui buscar. Ela está cansada, ela está esgotada, a vida dela está destruída. E agora ela diz que já teve 5 maridos, tem mais um. Jesus diz, 5 tivesse, tem o que tem agora também não vai ter. Ou seja, 6 maridos. E o problema dela não ter resolvido. O que significa que ela estava debaixo de uma maldição matrimonial. A vida no fundo do poço, cega espiritualmente, ela está cansada, ela está com sede, a vida destruída e ainda debaixo de uma maldição matrimonial. Tudo por quê? Por estar bebendo de uma fonte errada. A pessoa que bebe da fonte errada, ela vai tentar e o problema nunca vai ser resolvido. A pessoa que bebe da fonte errada, ela vai passar a vida inteira lutando, se batendo, não vai ser edificada, não vai resolver o problema, não vai conseguir trazer a família para Jesus. A pessoa que bebe da fonte errada, ela vai lutar a vida inteira, nunca vai alcançar aquilo que quer. Por quê? Porque está bebendo da fonte errada. Quando alguém bebe da fonte errada, nunca resolve o problema. A pessoa que bebe da fonte errada dificilmente vai ter oração atendida. A pessoa que bebe da fonte errada dificilmente vai ser edificada. A pessoa que bebe da fonte errada dificilmente vai ter seu sonho realizado. A pessoa que bebe da fonte errada, na hora do problema, ela vai abandonar o barco. A pessoa que bebe da fonte errada vai sofrer a vida inteira. Era o caso dessa mulher. Por que o sofrimento dela? Por estar bebendo da fonte errada. Eu finalizo por aqui. Mas ao ouvir essa mensagem, tomara que você que vai me ouvir, você não seja alguém que está bebendo uma fonte errada. Espero que não. Mas ao ouvir essa mensagem, você possa fazer uma reflexão e se perguntar de qual fonte você está bebendo. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço a todos. Até a próxima, em nome de Jesus.